Uma coisa que chamou muita atenção no SmackDown que teve, onde o Kofi Kingston fez algumas ali declarações sobre o Randy Orton, foi o fato de que o Randy Orton utilizou da influência dele para fazer com que ele, Kofi Kingston, não fosse o main eventer da WWE, não fosse o topo da WWE, né? E tivesse ali que esperar cerca de 11 anos para finalmente ganhar o título mundial na empresa. Algo que ficou meio que chocante, isso que foi dito, mas que tem um pouco de razão o Kofi Kingston, porque não é a primeira pessoa que cita isso, e porque o próprio Randy Orton também concordou, né? O Randy Orton, ele tem sim um poder de backstage grande e não é o único superstar. Nos tempos antigos na WWE, o vestiário era muito competitivo, o vestiário era muito ali briguento, o pessoal eles realmente levavam a sério ali ter push na WWE, então meio que os caras brigavam entre eles, tentavam puxar um tapete do outro, trair o outro, tentar ter influência ali nos bastidores. Então você vê aí nomes como o Triple H já fez isso, o John Cena já fez isso, The Rock, Shawn Michaels nos tempos antigos também era rebelde pra cacete, Bret Hart, Stone Cold, Brock Lesnar e claro, o Randy Orton foi um desses caras, né? E o Randy Orton sim tem um histórico disso. Primeiro porque o Randy Orton é filho do cowboy Bob Orton, né? Então ele já entrou na WWE ali por influência da família dele, que inclusive o avô dele também ali já passado lutando, né? Então ele teve essa influência e entrou na WWE por conta disso rapidamente, né? Não que ele não tenha tido talento, ele teve talento, mas não assim, nada espetacular. Ele teve que ir desenvolvendo mesmo com o passar do tempo. Inclusive já colocaram ele no próprio Evolution no começo da sua carreira justamente por conta disso, por causa do seu parentesco, né? Talvez pudessem até ter colocado outra pessoa ali naquela equipe, que tinha Ric Flair, que tinha Triple H, que tinha o Batista, mas não, colocaram o Orton justamente para poderem ali ajudar um garoto recém-chegado ali, com um passado ali de parentes na empresa e dar uma ajudada nele. E foi o que aconteceu, né? O Randy Orton desde então cresceu muito. Assim, ele não puxou tantos tapetes porque, por exemplo, se recusou a vencer o próprio Undertaker numa WrestleMania porque achou que era demais pra ele. Então dá pra ver que ele não era tão arrogante a esse nível. Mas você tem históricos de que ele puxou tapete de Mr. Kennedy, de que ele já brigou feio com Triple H, o próprio Kofi foi uma questão disso também, teve problemas ali com o próprio Christian, né? Muita gente lembra quando o Christian ganhou o título mundial e o Randy Orton tirou dele rapidamente ali. Muita gente fala que ele enterrou o push que o Christian ia ter. O próprio Nexus, muita gente fala que foi o John Cena que enterrou, mas outros falam que o Randy Orton enterrou mais ainda o Nexus. É dessa maneira, né? Você não pode ali recusar vitórias, recusar grandes momentos na WWE pensando nos outros. Tem que pensar em si, né? Mesmo ele recusando vencer o próprio Undertaker, mas tirando isso, teve várias coisas ali que ele realmente quis fazer. Já teve algumas reclamações em alguns períodos que ele era babyface, dizendo que ele queria voltar a ser heel. Já teve reclamações dele em relação ao modelo que a WWE estava adotando nos últimos anos aí, em alguns momentos, de começar a investir em caras mais indies, e ele falando que isso era muito genérico, previsível, que os negócios estavam indo para um caminho onde ele iria acabar deixando a empresa em algum momento. Então foi meio que uma indireta ali para nomes igual o Finn Balor, que quando chegou bem hypado. Talvez pro Seth Rollins, apesar do Seth Rollins ter se adaptado, pra Kevin Owens ali, acho que pra ele mais esses nomes, tipo AJ Styles quando tinha chegado também, ele começou a sentir ali que poderia ser uma ameaça pra ele e mandou essas indiretas aí pra WWE meio que dessa maneira, né? Então o Randy Orton tem esse histórico, mas como eu falei, não é o único. O Triple H já uma vez chegou no vestiário e falou lá que todo mundo lá era menor que ele, né? Ou seja, eu sou maior que todo mundo aqui, tirando o Undertaker. Tirando o Undertaker, eu sou a maior voz aqui porque eu sou o maior de vocês e tal. Mostrando ali, tipo, colocando o chamado pau na mesa, né? Não, eu sou o cara aqui, tá ligado? Se alguém quiser resolver alguma coisa, vai resolver comigo. Teve problemas com o próprio CM Punk lá quando isso rolou, depois. Então, é um ego danado nos vestiários da WWE. É um que puxa o tapete do outro, principalmente nos tempos antigos. O próprio Drew McIntyre reclama muito da geração atual porque não tem muito disso na geração atual, né? Na época que ele começou, era uma briga danada, uma competitividade danada. Já quando essa nova geração surge, os caras são mais conformados, são muito Nutelinha. É tipo, não somos profissionais, não vamos brigar entre si, não somos nós que decidimos as coisas e tal. Tem muito disso, né? Apesar de alguns aí já demonstrarem que aprenderam como se joga esse jogo, né? O Seth Rollins vem sendo um. O Seth Rollins não vem poupando ali críticas em outros caras, não. Principalmente quando saem da empresa, né? O Seth Rollins mostrando aí que não.
se eu quero ser um topo aqui da WWE, eu preciso começar a puxar o saco. Outros nomes aí da NXT, tipo o Velveteen Dream recentemente, já veio defendendo o Vince, já querendo fazer a tal da puxação de saco pra quando chegar bem e tal. Então meio que é isso, né? Você tem que ali jogar o jogo, você tem que ser competitivo. Não é só script a WWE, não. Tem uma briga séria ali se você quiser ser alguém ali relevante. Então, isso é pra alguns talvez um problema. Eu não enxergo dessa maneira, eu acho que faz parte, sabe? Faz parte dessa briguinha interna. Claro que você também não pode fazer certas coisas ali fora de regra, sair pra porrada. Mas alguns aí tentam fazer boicotes. O próprio John Cena, lembra? O John Cena quando acabou lá com a carreira do Alex Riley lá. O Alex Riley tem raiva disso até hoje. Acontece, cara, acontece. Tem várias histórias assim, né? Então o que o Kofi disse não é mentira, não. O que o Kofi disse realmente é o que aconteceu. O próprio Randy Orton admitiu. A WWE deve ter querido colocar isso no meio da rivalidade dos dois ali pra mostrar o que já aconteceu ali há cerca de 10 anos atrás, né? Então achei bem interessante essas farpas.